Meu nome é Bianca Barbosa, eu sou professora, sou palhaça e estou aqui desenvolvendo esse projeto junto com o Centro Cultural Novos Horizontes, onde a gente faz uma ação cultural lá em São José do Vale do Rio Preto, junto à Biblioteca Novos Horizontes. E a gente foi contemplado pelo edital da Lei Aldir Blanc. E hoje a gente veio conversar sobre contação de histórias, pedagogia. Qual é a relação que existe entre elas? E eu começo dizendo a vocês que antes de ser pedagoga, a minha primeira formação foi em letras, português, literaturas pela FRJ, onde eu encontrei um universo lindo da literatura brasileira e da literatura infanto-juvenil brasileira. Ali eu tive acesso a um acervo muito bacana e um encontro de alma, mesmo, de mim comigo. Me encontrei nas histórias, as histórias que desde menina minha mãe semeou dentro de mim. Quando eu era pequena, minha mãe me dava sempre um livro e um docinho. Eu adorava casadinho. Tinha uma moça amiga dela do trabalho que fazia sempre os casadinhos gostosos pra gente comer e ela sempre trazia. Com o tempo, os casadinhos passaram a não ter mais tanta importância e eu comecei a ficar só com os livros e querer só os livros. E o que ontem era uma brincadeira de criança, hoje virou a minha vida. Desde os 17 anos eu sou professora. Há mais ou menos uns 10, 12 anos eu dedico todos os meus dias à educação infantil. A educação de crianças entre 0 e 5 anos. E é com elas que eu compartilho essas histórias. A pedagogia para mim sempre foi o estar junto com as crianças, ouvindo os sonhos delas, as narrativas, as histórias das suas sagradas famílias. E é assim que eu procuro fazer dos meus dias ao lado delas. Junto com as histórias a gente consegue costurar e tecer manhãs e tardes de muito sonho e de muita realização, de muita cura também. Eu vejo a pedagogia muito em diálogo com a contação de histórias, à medida em que o contador de histórias, ele é o criador e o recriador, o co-criador das histórias que já existem e das histórias que ele mesmo cria, à medida em que vão se tornando sangue imaginário dele. Uma coisa que é muito importante tanto para o pedagogo quanto para o contador de história é ter em mente que é preciso que a gente esteja consciente com compromisso com a palavra. É ela que vai ser o nosso material de trabalho, a palavra. Então a gente precisa honrar a palavra que a gente diz e não só dizer uma palavra, mas ser aquilo que se diz, aquilo que se canta, aquilo que se proclama. Então, quando eu procuro fazer a seleção das histórias que eu vou contar para as crianças, por exemplo, eu procuro histórias que me compõem enquanto ser, enquanto pessoa. Histórias que fazem parte da minha história de vida, da minha história de formação, não apenas enquanto professora, pedagoga, alguém adulto, mas principalmente enquanto pessoa humana. Sempre em diálogo com aquela menina que ficava no quarto passando horas ouvindo histórias. São essas histórias que eu procuro compartilhar com as crianças, as histórias que me fizeram sonhar e que me fazem até hoje sonhar em meio a tanta hostilidade, não é? Porque nem sempre a vida adulta é uma vida fácil, né? Às vezes é uma vida muito difícil mesmo de lidar com as nossas emoções, né? Então é muito importante que a gente tenha essas emoções povoadas de infância, que a gente sempre esteja em diálogo com a nossa infância interna, e assim que a gente consiga estar em diálogo com a infância das crianças, no agora, né? Uma coisa que eu acho muito interessante para a gente poder pensar uma contação de histórias, primeiro é você pensar qual é a história que toca o seu coração, quais são as palavras que te habitam, que te semeiam, quais são as palavras que você quer dar em oferta.
Toda contação de história, ela é um presente que você dá para alguém em forma de palavra. E eu acho que mais bonito do que isso, ou tão bonito quanto isso, é a música, né? Um músico doa música para as pessoas, isso é muito lindo, né? Um contador de história doa a sua palavra, doa as suas cores, o seu imaginário para as pessoas, não é? E inaugura um mundo, inaugura mundos possíveis, né? Como diria o Paulo Freire. Então, uma das primeiras coisas que eu acho que a gente precisa ter em mente quando a gente quer contar uma história, ou quando a gente, enquanto pedagogo, a gente quer estar levando para as crianças, né? Quais são as histórias que tocam o meu coração? Quais são as histórias que habitam o meu coração? Quais são as histórias que eu não consigo viver sem contar? Ou quais histórias novas chegaram e me fizeram refletir sobre mim, sobre minha vida, me fizeram rir, me fizeram entrar numa dimensão de existência satisfatória de mim comigo mesma. Eu acho que esse é o primeiro caminho. A beleza é um processo de harmonia de contrários, né? Então que a gente possa oferecer a beleza para as crianças, a beleza para as pessoas, né? Seja com a arte da contação de história ou seja com a arte da pedagogia, né? Um segundo momento, eu acho, é à medida em que você tem essa história na mão, você olhe para ela com cuidado, né? Como se todo mundo tivesse ali na sua mão e que não pudesse ser deixado cair, sabe? Então você vai olhar para aquela história, olhar cada detalhe dela, sentir as nuances, qual é o tempo da história, quais são os personagens que estão nessa história, como se desdobra a narrativa, quais são as ações centrais dessa história. Então, por exemplo, para essa nossa oficina, eu trouxe uma história que eu tive contato há pouquíssimo tempo, mas que para mim fez todo sentido, que chama Fugindo das Garras do Gato. E que eu agradeço muito à equipe da Benjamin Constant, que fez com que eu tivesse acesso a esse livro maravilhoso. A gente tem num mote um grupo de ratinhos que precisa se salvar de um gato. É Natal e eles precisam se organizar de modo que esse gato não atrapalhe o Natal deles, porque eles querem festejar o Natal, assim como todos os outros seres do planeta querem festejar o Natal. Mas o gato não deixa. Então esses ratos precisam de alguma maneira se organizar para poder eles realizarem aquilo que eles querem fazer. E aí o que mais me tocou nessa história foram os elementos que foram sendo trazidos para a história e que foi construindo toda a ação narrativa e que faz com que a gente reflita, e é um tema tão atual, não é? Faz com que a gente realmente se veja no lugar deles, no sentido de que talvez não haja um pleno consenso entre um grupo de seres iguais, né? Mas com dimensões internas tão diferentes, mas há possibilidade de diálogos e acordos. E como são esses diálogos e acordos, né? O caminho encontrado pelos ratinhos foi a votação, né? Uma votação de um grupo que se reconhece enquanto grupo. Então, à medida que esse grupo, que se reconhece enquanto grupo, tem uma maioria dentro de uma votação, todos acolhem. Nem sempre é isso que acontece, né? Mas esse seria o ideal. E essa história, quando eu tive acesso a ela, me tocou muito, muito. Principalmente pelo fato daquele grupo de ratinhos ali notoriamente se reconhecer nos olhos. Eles se reconhecem e só por isso votam, e só por isso entram num acordo para o bem comum, né? É uma história que para mim
é a metáfora do que para mim seria a polis, sabe? Um lugar onde o bem comum fosse honrado, ou seja, aonde cada pessoa fosse ouvida, aonde cada setor daquela comunidade realmente pudesse ter voz. Esse é o meu sonho. E como esse é o meu sonho, essa foi a história que eu decidi então trazer para vocês. Gente, então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai ouvir a história, para vocês poderem conhecer a narrativa um pouco, não é? E depois a gente conversa sobre elas, pode ser? Então vamos para a história? Todas as histórias que eu conto, geralmente eu começo com uma canção que chama a história. Essa canção que eu vou cantar aqui, ela foi composta pelo Ronaldo Cotrim, meu amor. E ela foi feita especialmente para essa história. E ela começa assim, ó. A gente vai cantar agora no início e depois no final. Vai fazer todo sentido, vocês vão ver só. Ó. Lá, O celeiro da fazenda era o esconderijo dos ratos. Lá eles encontravam tudo o que eles precisavam. Grãos, frutas e um feno muito macio onde eles deitavam à noite e ficavam bem aconchegados. O Natal estava chegando, mas muitos dos ratos estavam pressentindo que algo de muito errado estava para acontecer. Na manhã de Natal, os ratos não estavam felizes como de costume. Um dos ratos, lá do alto da escada, gritou: "Ei, olhem para cá, olhem para cá! Aqui, eu estou trazendo aqui um bilhete do ratão! Olha o que ele deixou, eu vou ler para vocês!" Era o rato do moinho e ele estava desesperado. Logo, todos os ratos se juntaram para ouvir qual era o recado do gatão. "Atenção, atenção! Olha o que ele disse. Miau! Eu passei por aqui, miau! E não quero saber de confusão, miau! Senão vocês vão pagar muito caro, miau! Entenderam? Miau, miau, tchau! Outro rato, o padeiro, logo teve uma ideia e disse: vamos dar uma lição nesse gato malvado! É isso que nós vamos fazer! Então, o gato da lavanderia se lembrou: sabe que o meu avô uma vez me disse que bastava pendurar algo que fizesse barulho no pescoço do gato e no instante a gente dá conta dele. Todos logo concordaram. Isso! Vamos fazer isso! Vamos amarrar um alarme no pescoço do gato! Ai, excelente ideia! Mas como vamos amarrar um alarme no pescoço do gato? Como vamos fazer isso? Então, um dos ratos teve uma ideia. Já sei! Vamos amarrar uma coisa bem pesada no pescoço do gato. Assim ele não vai conseguir se movimentar. Essa é a ideia. E todos os ratos balançaram a cabeça concordando. Mas logo apareceu um outro e falou: Não, tem que ser algo muito leve, muito levinho. Não pode ser algo pesado, tem que ser levinho. E todos concordaram. E aí começou aquela confusão. Não, tem que ser pesado, não tem que ser leve, não tem que ser pesado, não tem que ser leve, não tem que ser pesado, não tem que ser leve, não tem que ser pesado. Até que um dos ratos, então,
determinou. Então vamos fazer uma votação. Quem quer que seja algo pesado, fica do lado direito. Quem quer que seja algo leve, fica do lado esquerdo. E aí nós fazemos a contagem. A fila dos ratinhos que escolheu pela coisa mais leve ganhou. E os ratinhos ficaram muito felizes. Ueba! Yupi! Nós ganhamos! Agora restava uma dúvida. Que coisa leve que eles colocariam amarrado no pescoço do gato? Já sei! Disse um ratinho. Tem que ser uma coisa leve e brilhante. Brilhante! Muito brilhante! E muitos concordaram. Então um outro disse: nada disso, nada disso. Não pode ser leve e brilhante. Tem que ser leve e barulhento. Muito barulhento. Pra gente poder conseguir ouvir quando ele chegar, né? E muitos concordaram e balançaram a cabeça, afirmando que sim. Mas teve um outro que disse que não. Não, 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 não. Tem que ser uma coisa leve. Ai, cheirosa. Uma coisa cheirosa. Cheirosa. E novamente, todos os ratinhos começaram aquela confusão, porque ninguém se entendia. Um queria coisa cheirosa, outro queria coisa barulhenta, outro queria coisa brilhosa, e começou aquele vucu-vucu. E agora, diante daquela confusão, o rato do moinho teve uma ideia. Já sei! Parem com essa confusão! Vamos fazer uma votação! Nós vamos pegar algumas castanhas, a gente pega as castanhas e a gente bota na frente de cada desenho que vocês fizeram. E aí depois a gente conta as castanhas para ver o que ficou decidido. Tá bom? E os ratinhos fizeram que sim com a cabeça. E lá foram eles. Pega uma castanha daqui, pega outra castanha dali, pega outra castanha dali, pega outra castanha dali. E no final da votação, quem vocês acham que ganhou? A coisa leve e barulhenta. Agora que eles já sabiam que era uma coisa leve, barulhenta, que eles iam colocar no pescoço do gato, eles precisavam saber que coisa seria essa, leve e barulhenta. Foi então que o ratinho teve uma ideia. Já sei! Vamos botar um alarme no pescoço do gato! Um alarme! Isso vai funcionar muito bem, com certeza! Eu sei como colocar um alarme. Vocês topam? Alguns fizeram que sim, mas outros ficaram meio confusos. Não, não! Logo disse um. Não pode ser um alarme, isso é muito grande. Tem que ser... Deixa eu pensar. Já sei! Um guizo. Um guizo de gatinho. A gente pode colocar um guizo no pescoço do gato. O que vocês acham? Então, os ratinhos brilharam os olhos e comemoraram. Viva! Será o guizo! Mas logo a felicidade durou pouco. Por quê? Assim que saiu o resultado, o ratinho da lavanderia falou. Tá bom, nós vamos colocar o guizo no pescoço do gato. Mas quem vai fazer isso? Quem é que vai amarrar aquilo lá no pescoço do gato malvado? Eu é que não vou. Eu não vou mesmo. Nem conto comigo para isso. Então, os outros fizeram que sim, ficaram um pouco confusos. Eu também não. Foi então que ele teve uma ideia. Já sei! Pode ser a moça que trabalha na casa onde mora o gato malvado. Ela adora aquele gato. Deixa que ela coloca lá. E todos concordaram. Então, seria a moça que colocaria o guizo no pescoço do gato. Mas engraçado. Como é que ela faria isso? Como eles já estavam craques em fazer votação, eles logo foram levantando algumas hipóteses.
Já sei! A gente pode deixar o guizo bem no avental da moça. Ah, o avental, dentro do bolso do avental. Eu acho que pode ser isso, pode ser com certeza, disse um ratinho. Logo o outro pensou: nada disso, nada disso. Avental não, pode ser dentro do pote de comida do gatinho. Pode ser dentro do pote de comida. Mas alguns ficaram confusos. Já pensou se o gato comesse o guizo? Não seria uma boa ideia. Pensou um outro ratinho muito esperto. Já sei! A gente pode deixar na porta. A gente deixa o guizo na porta da casa da moça, onde o gato malvado mora e onde ela trabalha, na porta da casa. Pronto, agora estava resolvido. Só que não. Muito questionadores, logo um rato levantou a seguinte questão. Pois é, a gente vai deixar na porta, mas que horas? E um logo falou. Já sei, de madrugada. E o outro falou. Não, de madrugada não, de manhã, quando o sol nascer. E o outro falou. Não, tem que ser na hora do almoço, porque ela tá na cozinha. A gente pode botar na porta da cozinha, tá na hora do almoço. E lá foram todos os ratinhos para fazer aquela votação. A essa altura, eles já estavam muito sabidos nessa coisa de votação. Então, eles decidiram que seria ao meio-dia. Então, eles decidiram que deixariam o guizo na porta da casa onde a moça trabalha e onde o gato malvado mora, mas deixariam ele solto, sem nada? Então o ratinho trouxe uma ideia. Gente, é Natal. E se a gente colocar o guizo dentro de uma caixa de presentes? Uma caixa de presente assim, bonita, bacana e com um bilhetinho dizendo assim: para o gato mais lindo do mundo. Acho que ele vai gostar e vai cair nessa com certeza. Todos os ratos pularam de alegria e ficaram muito felizes. Viva! Essa ideia é maravilhosa! E no dia seguinte, lá foram eles. Colocaram o guizo dentro da caixa. Eu acho que ele vai adorar. E correram para botar a caixa na porta do gato. No dia seguinte, bateram na porta. Encomenda para a senhora! Ora, quem será? Quando a moça abriu a porta, tinha aquela caixa de presentes maravilhosas. Ai, que coisa mais linda, que caixa delicada. E tem um bilhetinho. Deixa eu ver esse bilhetinho. Que gracinha. Para o gatinho mais inteligente e mais lindo do mundo. Eu adorei. Deixa eu ver o que é. Vamos ver. Não acredito. Olha, um guizo. Que coisa mais lindinha. Vai ser agora que eu vou botar no pescoço desse danado. Vem cá, gatinho bonitinho. Vem cá. A moça, então, muito animada, pegou o gatinho e colocou o guizo no pescoço dele. Ai, você gostou, meu gatinho? Ai, você ficou uma gracinha. Que sininho mais lindo. Mas o gatinho não gostou, não. Quem gostou mesmo foram os ratinhos, que fizeram uma festança de Natal, porque agora, toda vez que o gato malvado se aproximava, eles conseguiam perceber por conta do guizo. E vocês acham que eles comemoraram o Natal? Eles viraram a noite cantando, dançando, saracoteando. Aquela canção que a gente começou a cantar lá no início da história. E que fala assim, ó. Vamos ter nosso Natal e vai ser especial.
essa bela história saiu por uma porta e entrou pela outra. E quem souber, que conte outra. Existem várias formas da gente contar uma história, assim como existem várias formas de um pedagogo entrar em contato com uma criança. O primeiro delas é a escuta, uma escuta profunda, uma escuta sincera, uma escuta onde a gente seja capaz de silenciar ou diminuir, pelo menos, um pouquinho da voz do nosso próprio ego para poder acolher a criança ou a família dela, não é? Na história não é diferente. A gente se coloca com o corpo inteiro em escuta. E em escuta as nossas potencialidades. Porque uma história, eu não sei como acontece com vocês, não sei se acontece dessa forma, mas geralmente uma história, quando ela me toma e quando ela me toca profundamente, ela desperta em mim as minhas potencialidades. Então, é impressionante. Eu escuto as vozes das personagens, porque eu gosto de brincar com a minha voz. Eu escuto música tocando na história, e eu tô lendo a história, mas eu tô ouvindo essa música. Eu vejo os elementos circulando ao meu redor. E isso tudo hoje, com a maturidade que eu tenho e que eu pretendo continuar alcançando, né, a cada ano que passar e a cada experiência que vier, faz com que eu acesse novamente as minhas potencialidades, aquela que eu já conquistei e aquelas que eu estou em processo de aprendizado, ou aquelas que eu, enquanto pessoa humana, contadora, pedagoga, principalmente aprendiz, eu estou me deparando com ela ali. E aí é muito mágico como acontece. Nessa história, eu optei por trazer o meu ukulele, que eu acabei de aprender a tocar, e já peço perdão pela desafinação, enfim, processo de aprendizagem. O grande educador ser um educador, uma educadora, é ter o ato de coragem de estar sempre aprendendo. Então é isso. Então eu trouxe o ukulele e trouxe... o que me tocou também foram os elementos da história. Assim, então você tem elementos nessa história que são muito concretos, né? Vocês viram a contação para a gente poder conversar sobre ela, e tem elementos muito concretos, né? Então, na primeira votação... antes, né? O celeiro. Eu fiquei pensando como eu poderia trazer essa imagem do celeiro. E aí eu peguei esse punhadinho de palha, né? E é muito da criatividade de vocês. Quem sabe desenhar, desenha o celeiro, né? Sei lá, quem sabe pintar, pinta o celeiro. Quem deseja fazer um teatro de sombras, né? E projetar na parede, eu acho maravilhoso. Eu, particularmente, senti a necessidade de viver essa ambiência e trabalho com a contação a partir dessa necessidade interna minha, assim. Então, eu senti necessidade de sentir o celeiro, de sentir onde eles estavam, de me ambientar junto com esses ratinhos, sabe? Do mesmo modo, eu fiquei pensando, à medida que as votações foram acontecendo, quais elementos poderiam estar ilustrando isso e de uma maneira fidedigna com o texto, né? Isso é uma coisa muito importante. A gente precisa honrar o texto, honrar a história, honrar a narrativa, né? Não é dizer literalmente a história, porque você vai contar do seu jeito a história, mas honrar a pulsação da história. Então tem algumas pulsações ali e que estão diretamente relacionadas com a votação dos ratinhos, né? Então o peso, né? A coisa pesada e a coisa leve. Então eu fiquei pensando, né? De durante a contação levar uma coisa pesada, e aí eu pensei na pedra, né? Que é uma coisa pesada, essa pedra que é muito sagrada para mim. Isso também é outra coisa, né? Os elementos que eu trago para minha contação são elementos também que são significativos para minha vida, para mim particularmente, assim.
né, que compõem essa história que passa a ser minha. Então, essas pedras foram meu amado pai que me deram, que me deu, desculpa, meu amado pai que me deu, enfim, meu amado pai. E eu trouxe para essa narrativa, então, uma pedra mais pesada, uma pedra mais leve, a cartinha do gatinho também. Esse envelope aqui não é por acaso, esse envelope não fui eu que fiz, esse envelope eu ganhei de um amado aluno e da sua família, e eu guardo todos os presentes das minhas crianças e eles sempre viram alguma coisa nesse processo de criação. Enquanto pedagogo, enquanto palhaço, eu sempre utilizo os materiais sagrados que as minhas crianças me dão. Então, eu utilizei esse cartão que já era meu, que já tinha uma relação afetiva, tem cheiro, tem memória. Utilizei o celular para pensar na coisa do alarme. Fiquei pensando, né? Hoje as crianças não têm um alarme como era, sei lá, do tempo da vovó, né? Não tem mais isso, né? Hoje a gente bota para tocar o alarme no celular. Então, o celular, e naquele momento, se eu não me engano, era o alarme e o guizo, né? O guizo, né? E que aí é um elemento fundamental da história e que eu tive que conseguir, né? Assim, eu corri atrás mesmo para a contação, porque aí não dava para substituir o guizo por outro objeto, sabe? É o guizo, né? Então, o guizo de gatinho, né? Num determinado momento da votação também tem a questão da coisa brilhante, da coisa cheirosa e da coisa barulhenta, né? Então, eu pensei logo na corneta como uma coisa barulhenta, e aí mais para poder materializar a coisa do som, porque a gente viu ao longo da história que não é uma corneta, né? Mas eu achei significativo e divertido também a corneta para aquele ratinho, né? A florzinha, essa corneta aqui eu uso com a minha palhaça, com a marcha lenta, às vezes em algumas intervenções e em alguns trabalhos também de música com meu amor, Ronaldo Cotrim, com crianças, né? Essa florzinha aqui que eu trouxe para trazer essa ambiência do cheiro, né? Eu fiquei pensando o que poderia trazer essa ambiência do aroma, porque eles falam, né? A coisa barulhenta, a coisa brilhosa e a coisa cheirosa. Então pensei nessa rosa que foi feita pela minha amada mãe. Minha mãe artesã, faz bonecas de pano e faz rosas de pano, flores de pano. Eu aprendi com ela essa herança maravilhosa. Então pensei, a flor, né? Eu não tiro flores, não saio arrancando flores de árvore, que eu acho que isso não é bacana. Não mostro isso para as crianças, mas invento as minhas flores. Então eu trouxe a minha flor inventada. E para coisa brilhosa, eu fiquei pensando que coisa brilhosa poderia ser, e na própria história, na ilustração da história, se vocês tiverem acesso ao livro, vocês vão poder ver, eles mostram um anel. E eu tinha um anelzinho brilhante, né? E que faz todo sentido com a história, né? Essa história é uma história que eu acho que pode ser contada para qualquer faixa etária, né? A depender da sua intenção, né? Eu não acredito muito em histórias que são para determinada faixa etária, né? Que tem limite de idade, eu não acredito nisso. Eu acho que depende muito mais da intenção do adulto de levar aquela história, né, para a criança. Então isso parte do bom senso desse adulto, né, e do compromisso dele com a própria palavra para estar levando isso para a criança. E de modo que eu acredito que essa história para educação infantil super funciona. Num outro determinado momento, eu também trago o avental, né? Esse avental é meu, de trabalho mesmo, né? Já usei mais, né? Porque eu dava aula em Petrópolis, usava muito, né? O avental. Então, são elementos que trazem uma história minha, né?
Eu gosto muito de trabalhar com isso, assim, objetos amigos, objetos sangue, né? A caixa, essa caixa que é minha caixa mágica, os meus alunos todos, eu acho, ou a grande maioria, conhecem essa caixa. Ora ela é uma caixa mágica de livros, ora ela é uma caixa mágica que tá na história, né, e que faz parte da história. Ora ela é uma caixa onde eu carrego panos encantados para a gente poder fazer a brincadeira do pano encantado. Então ela é uma caixa amiga, já está comigo há mais de 10 anos, né? Eu é que fiz toda a parte de criação dela mesmo, né? De artesanato dela. Eu saí colando retalhos de pano, era uma caixa de papelão que a minha mãe tinha lá nas coisas dela. Minha mãe super guarda tudo, tem um monte de material, então eu sempre cato alguma coisa dela. Fiz a caixa e a caixa hoje ela é uma palavra múltipla, essa caixa, né? São elementos que são palavras metáfora, né? E trouxe para essa história a Maria Mole, é a minha Maria Mole, né? Que é a minha gatinha eternizada, em forma desse gatinho, também feito pela minha mãe. Tô fazendo aqui propaganda, né? e ela então compõe de uma maneira muito também afetiva essa história e outras histórias que eu conto também. Qualquer dia desse eu conto pra vocês a história da Maria Mole, que é linda. Então é isso, minha gente. Eu acho que para uma contação de história é preciso que a gente esteja alinhado com o nosso coração, com a nossa verdade e com um fato de existência que é o de sermos pedagogos. E porque somos pedagogos, somos escuta. Somos escuta e o compromisso com uma palavra que edifique. Edifique sonhos, edifique realidades, mundifique, humanize. Então é isso. Eu espero que essa oficina tenha ajudado um pouquinho vocês a pensarem aí novas maneiras, novas formas de estarem produzindo as suas contações, né? Seja aqui para rede social, para que alcance várias crianças, ou lá na sua escola, ou lá na sua casa, com seu menino, com a sua menina, né? Eles não só merecem, como eles precisam desse alimento, né? Histórias são tão importantes quanto comida e água. Eu acredito nisso. São as histórias que fazem com que a gente enfrente de forma... como eu posso dizer isso? De forma grata. Mesmo diante de tantos percalços, os desertos e as primaveras da vida. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Honro a presença de cada um e fico aqui disponível para receber o retorno de vocês. Quem quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar disponível junto à equipe do Centro Cultural Novos Horizontes, né, o meu contato, e nós estamos abertos para receber vocês a hora que vocês quiserem, assim que essa pandemia terminar de nos ensinar o que ela precisa nos ensinar e que a gente possa estar juntos novamente, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.